meu querido aluno número 1, mais uma aula de linguagem. E aí, beleza, beleza? Trouxe algumas questões sobre gêneros para resolver com você. Questões importantes, hein? Sobre gêneros. Vamos lá? Olha só, essa primeira aí. Questões que já caíram. Essa aí é de 2018. Essa aí é de 2018. Eu sempre acho importante ler primeiro o comando da questão. Porque aí depois você já lê o texto, já tendo uma orientação, já lendo de maneira orientada, já procurando aquilo que é para ser descoberto. Olha que interessante. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Olha que interessante. Os gêneros podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. O objetivo de um texto ajuda a caracterizar o gênero a que ele pertence. Esse fragmento é vamos ver o texto. Olha só. A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. A trajetória dessa pessoa é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 39 a 43. De 39 a 43. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar. É a menina que roubava livros, né? O nome desse livro aí. É o primeiro que ela vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, quem narra a história é a própria morte, já pensou? Perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido. A narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro. Sucesso de crítica e público. Esse texto está nos dizendo mais ou menos, não é? Um resumo muito resumido do que é o enredo, a história desse livro chamado A Menina que Roubava Livros. Então vamos lá. Qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é me dar uma noção do livro, da trajetória dessa menina. Então vamos lá. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um ou uma? Pensa aí. Pensa. O que você acha? É uma reportagem? Nem pensar. Não é uma reportagem. Pois busca convencer, não há nenhuma intenção de convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Não há uma tese, não é uma reportagem. Falsa. B, é um resumo. Gostei até aí. Pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Não, o resumo não tem que ser de uma informação desconhecida. Não tem que ser. Assim, resumo não é o termo mais apropriado. Não é o termo mais apropriado. O termo mais apropriado aqui seria outro. Porque resumo, evidentemente, é pegar um texto maior e reescrevê-lo em dimensões menores. Mas quando o texto é narrativo, a palavra resumo já não é a mais adequada. Não vou falar agora, não é? Mas isso é uma sinopse? É uma sinopse. Eu posso falar que é uma sinopse, sim.
pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Opa, impessoal não. Impessoal não. Não há impessoalidade. Pelo contrário, esse texto dá a sua opinião a respeito do livro. Não há impessoalidade. Quer dizer, falar que é resumo não está de todo errado. É um resumo. Falar que é uma sinopse, de certa forma é o resumo de uma narrativa, apesar de não ser um resumo passo a passo. Mas o que está errado mesmo é esse impessoal. É uma instrução, nem pensar. Instrução é modo de fazer. É modo de fazer. Aquele modo de fazer da receita, com aqueles verbos no imperativo, coloque, acrescente. Aquilo é que é texto injuntivo, ou seja, instrucional, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica, não. Resenha? Pode ser. Uma resenha é um resumo rápido com comentários críticos, não é? Com avaliação, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Perfeita. Essa é a melhor. Perceba que nessa questão, as alternativas A e D são absurdas. Absurdas. A B, a C e a E, assim, podem ser, mas a melhor mesmo é a letra E. É a letra E. É uma resenha. O que é fazer uma resenha? É pegar uma obra, não é? Fazer um rápido resumo, ou uma rápida sinopse, e apresentar um ponto de vista a respeito. É o que esse texto faz. Um rápido resumo, principalmente do início da história, um rápido resumo, só que com a avaliação crítica, dizendo que o livro é bom demais, é bom mesmo, é uma resenha. Mas, Adriano, qual seria, na verdade, a diferença entre resumo e sinopse e resenha? É que resumo nada mais é do que pegar um texto grande, e escrever num tamanho menor. Você tinha 300 páginas e transformou as 300 páginas em 10. Fez um resumo. O que é uma sinopse? É um tipo de resumo. A sinopse é um resumo de uma narrativa. É um resumo de uma história. Aí é uma sinopse. A sinopse de uma telenovela. Agora, o que é uma resenha? A resenha é um resumo mais uma avaliação crítica. Você faz o resumo e se posiciona. Então, por que a melhor dessas é a resenha? Porque o resumo apenas resume. O resumo apenas mantém as informações originais do livro original. A sinopse é apenas o resumo de um texto narrativo. E a resenha é o resumo mais a avaliação crítica. A melhor mesmo é a resenha, sem dúvida. Agora, olha essa aí. Olha essa. Comando da questão primeiro. Como da outra vez. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes. Olha que interessante, os gêneros textuais que circulam por aí. Nesse fragmento de resenha de novo, hein? Resenha de novo. Predominam. Tá, vamos ler o texto da resenha. Uma noite em 67, de Renato Tera e Ricardo Calil, editora Planeta, 296 páginas. Aqui é uma informação sobre o título do livro, é Uma Noite em 67, os autores, a editora, as informações do livro do qual se faz a resenha. Mas foi uma noite, aquela noite de sábado, 21 de outubro de 67, que parou o nosso país. Parou para ver a finalíssima do terceiro Festival da Record, quando um jovem de 24 anos chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount, em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do festival com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa e iniciante Marília Medalha. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda Viva,
ao lado do MPB4 de Magro e o Arranjador, que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, Alegria com a plateia ao som das guitarras dos Beat Boys, que Gilberto Gil apresentou a tropicalista Domingo no Parque com os Mutantes. Aquela noite que acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil. Olha que interessante, não é? É um livro e é um filme também. Agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite. Olha que legal. É um livro que conta uma história de uma noite, ampliada em estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história com H maiúsculo. Porque ficou para a história. Olha só, qual é a alternativa correta? Vamos lá? Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam, letra A, caracterização de personalidades do contexto musical brasileiro dos anos 60. Esse texto aqui está a fim de caracterizar as personalidades e é por isso que ele é uma resenha? Não, não é por isso que é uma resenha. Não é porque está falando de pessoas dessa época, da década de 60. Letra B, é uma resenha porque apresenta questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos 60? Não, não é por isso que é uma resenha. É uma resenha porque apresenta relatos de experiências de artistas. São os próprios artistas que estão fazendo os relatos? Não, nada a ver. Porque apresenta explicação sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 60? Não, não é uma explicação. É uma opinião. Resenha tem que ter posicionamento. E a questão anterior já falava sobre isso. Opinião a respeito de uma obra sobre cena musical de 67. Ou seja, por que esse texto é uma resenha? Porque faz um apanhado geral, um resumo geral daquilo que aconteceu naquela noite de 1967. Acaba com isso fazendo um resumo geral daquilo que está escrito no livro e daquilo que aparece no filme. Mas não é só um resumo, é um resumo que apresenta uma opinião sobre esse evento. É por isso que é uma resenha. E então você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Resenha tem que ter opinião. Anote isso aí. Você já viu, né? Acabei de mostrar uma questão de 2018 em que caiu algo sobre resenha. Agora, mostrei uma questão de 2017, resenha de novo. Assunto que sempre cai. Por favor, anote aí.